Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro da jornada de volta para casa, aqui com a jornada do professor Kenneth Wapnick. Sejam muito bem-vindos à nossa página no Instagram, despertardoser.100 e na nossa página, no nosso canal no YouTube, Despertar do Ser. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora e vocês que estão aqui comigo desde o início. Gratidão. E isso me dá muita força para continuar, podem ter certeza disso. Meus queridos, então, hoje a gente vai fazer a introdução às lições 181 a 220. Opa, tem um erro de digitação aqui. 181 a 200. E também avisando vocês que estão acompanhando com o material, com os PDFs do professor Ken. Hoje estamos iniciando o livro 6, tá bem? Ó, é o livro 6 e mais o 7 e a gente finaliza as lições. Mas hoje a gente tá iniciando o livro 6. E hoje a gente vai fazer somente a introdução às lições 181 e 200, tá bom? As lições 181 a 200. E aí deixamos para começar a lição 181 amanhã, tá bem? Porque senão vai ficar muito longa a aula mais uma vez, porque a lição 181 no livro já não é muito pequena, então com os comentários do professor Ken já fica mais extensa. Então hoje a gente vai fazer os comentários do professor Ken só referente à introdução, que também já é bem importante. E aqui no início dessa introdução, o professor Ken já deixa claro assim pra gente, né, que a gente sabe que o livro de exercícios, ele tem dois propósitos, né? A gente começa desfazendo o sistema de pensamento do ego, desfazendo todas as nossas crenças, as nossas percepções equivocadas, é o desfazer, né? E a partir da parte 2 é que a gente começa é que Jesus começa a focalizar na percepção verdadeira. Aí, né? Como se no início a gente fizesse uma limpeza do HD, tirando todo o lixo, para depois poder introduzir uma programação diferente, mais ou menos isso, né? Mas então, antes da gente começar, a gente faz sempre aquela nossa... A gente vai para a sala de aula com Jesus, né? A gente sai daqui do sonho e a gente vai para fora do sonho. A gente vai para a mente, que é a nossa sala de aula com Jesus e com o Espírito Santo. A sala de aula de Jesus e do Espírito Santo é fora do sonho. E é para esse lugar que a gente vai, para a mente, para essa sala de aula unificada, onde está a mente de Jesus e do Espírito Santo. Isso quer dizer, está a nossa mente certa. E a gente se entrega com toda a nossa disponibilidade de aprender, com toda a nossa sinceridade de realmente querer voltar para casa, querer desfazer do ego e lembrar da nossa verdadeira identidade, do nosso verdadeiro ser. Muitas vezes a gente sente falta de vontade, o ego nos impele a acreditar que a gente não tem verdadeiramente sinceridade e honestidade em soltar o ego para se voltar para a nossa mente certa. Não tem problema. A nossa mente certa é mais forte e é porque ela é mais forte que a gente está aqui. Por mais que tenha um sentimento e um pensamento que diz que realmente a gente não quer soltar o ego e o especialismo e as coisas lindas e maravilhosas desse mundo que a gente ainda acredita que existe. Quando a gente chega nesse ponto de sentir isso, não tem importância. Porque se a gente tá aqui,
é porque a gente tem aquela pequena disponibilidade que Jesus nos pede, que ele diz que não precisa nada além disso, dessa pequena disponibilidade. Então realmente nos é pedido muito pouco. E eu também muitas vezes digo assim, eu ainda não quero Jesus, mas eu quero querer, me ajuda. E a gente estabelece a meta da paz então, para que tudo que a gente aprenda aqui hoje, a gente entregue para os propósitos do Espírito Santo para o nosso despertar, para que seja totalmente utilizado para a nossa paz, para a paz. E não que o ego utilize para distorcer mais uma vez. Então a gente dá aquela respirada mais profunda para acalmar os barulhos da mente. E a gente começa a aula então, justamente com o professor Ken comentando aquilo que a gente estava falando antes aqui. Esse é um lugar no livro de exercícios no qual Jesus provê uma introdução especial a uma série de lições. Elas são as 20 lições finais na parte 1. Então, as últimas 20 lições para o desfazer do ego, para o desfazer do sistema de pensamento do ego, para o desfazer de todas as nossas crenças equivocadas. Então, vamos aproveitar bastante essas últimas 20 lições da parte 1. Que, como você se lembra, professor Ken diz, lembre-se da introdução ao livro de exercícios, que tem como propósito desfazer a falsa percepção. Então, é isso. A parte 1 é totalmente destinada a esse propósito, desfazer a falsa percepção. E a gente então está nas últimas 20 lições dessa parte 1. A parte 2 se focaliza na aquisição da percepção verdadeira. Jesus reafirma isso aqui para nós em sua breve introdução. E é o que ele diz, direto nessa introdução do livro. As nossas próximas lições têm a finalidade especial de fortalecer a tua disponibilidade para tornar mais firme o teu fraco comprometimento e unir as tuas metas esparsas em uma única intenção. Então, Jesus nos diz de forma inequívoca, eu sei que você esqueceu e está relutante e com medo. O propósito dessas linhas não é fazê-lo se sentir culpado, mas ajudá-lo a perceber o quanto você está amedrontado, para que você peça minha ajuda para libertar o medo. É isso que a gente estava falando ali, naquele momento de entrar para a sala de aula. Às vezes a gente se pega assim no medo de não querer desfazer o ego, de não querer desfazer o especialismo, de não querer voltar para a mente certa. É o medo que faz isso, mas não importa, porque a nossa pequena disponibilidade está fazendo com que a gente esteja aqui na sala de aula estudando com Jesus. Então, aquilo que eu compartilho com vocês que eu faço quando eu me pego nesse ponto, eu digo, eu ainda não quero, eu ainda tenho medo, mas eu quero querer. E é essa pequena disponibilidade, tão pequena, que ele diz que a gente precisa, porque o resto não é feito por nós. Não é desfeito por nós o sistema de pensamento do ego. É exatamente o Espírito Santo que desfaz tudo para nós. E ele diz mais uma vez aqui, Jesus nos diz, uma constante e total dedicação ainda não te é pedida. Ainda não é pedida uma total e constante dedicação. Mas, vamos seguindo. O professor Ken comenta, todos dão um suspiro de alívio ao lerem essas palavras.
Jesus não está pedindo algo que você ainda tem medo demais de aceitar, mas Ele realmente quer que você reconheça sua relutância em ter uma dedicação total. É imperativo entender o quanto você não quer pensar em Deus 24 horas por dia ou continuamente segurar a mão de Jesus. Você pode fazê-lo durante poucos minutos, aqui e ali, quando isso convier a você, mas precisa reconhecer o quanto quer ajuda em seus termos, não nos dele. O propósito das palavras de Jesus não é impor culpa, mas simplesmente dizer a nós: entenda a sua dedicação em manter seu ego e o quanto você tem medo do meu amor. Bateu o fundo aqui, gente. Bateu o fundo. Ele sabe. Ele sabe o que é o desfazer do ego, porque ele já passou por isso. Se você não estiver consciente desse medo, será incapaz de pedir minha ajuda para liberá-lo. Suas palavras são destinadas a nos confortar com o fato de que ele não nos pede dedicação completa ainda, mas apenas uma pequena disponibilidade, viu? Assim como ele fala aqui nessa passagem do capítulo 18. Não é necessário fazer mais. Na verdade, é necessário que reconheças que não podes fazer mais. Não tentes dar ao Espírito Santo aquilo que ele não pede. Ou estarás adicionando o ego ao Espírito Santo e confundindo os dois. Ele só pede pouco. É ele que adiciona a grandeza e o poder. É o Espírito Santo que adiciona a grandeza e o poder. É ele que faz a maior parte. De nós só é requerido essa pequena disponibilidade, pequenininha que seja. É o teu reconhecimento de que precisas fazer tão pouco que permite a ele dar tanto. Pois essa é a função dele, que Deus deu a ele. Então é dele essa função, que a gente não tente tomar a função do Espírito Santo, porque senão a gente vai estar adicionando o ego a ele e confundindo os dois, como diz aqui nessa passagem. E Jesus segue nessa introdução dizendo: mas te é pedido agora que pratiques com o intuito de alcançar a sensação de paz que esse comprometimento unificado te proporcionará, ainda que de modo intermitente. Ainda que de modo intermitente, a gente sabe, porque a gente passa o dia inteiro, escolhe o ego, se dá conta que escolheu o ego, escolhe o Espírito Santo e assim a gente fica. Jesus quer que entendamos que quando realmente nos voltarmos para Ele e praticarmos essas lições, vamos nos sentir melhor. Nessas alturas do campeonato a gente já sabe, né, gente? A gente indo para a lição 181 e praticando, se a gente vem praticando mesmo com sinceridade, a gente sabe que sempre que a gente pega esse livro, a gente sai do sonho, a gente vai para nossa mente verdadeira, para esse lugar de paz, para o nosso ser real, e é uma paz que ninguém pode entender a não ser que experiencie, né? Então, vamos parar de resistir. Assim como qualquer teorista de reforço, ele quer que entendamos que vamos aprender mais através de recompensas do que de punição. Seu amor nos diz: a recompensa será seu sentido de paz quando você se voltar para mim em busca de ajuda. Quer você consiga ou não a coisa específica que deseja, é irrelevante. Você será feliz simplesmente por ter me pedido para ajudá-lo. Sentir-se melhor, portanto, vai ser o seu pedido, assim como o reconhecimento da parte de você que resiste a pedir essa ajuda, né?
Ele comenta mais no texto sobre o seu programa de recompensas e a punição. E é do capítulo 4. Tu ainda tens muito pouca confiança em mim, mas ela aumentará na medida em que te voltares cada vez mais para mim, em vez de para o teu ego em busca de orientação. Os resultados te convencerão progressivamente de que essa é a única escolha sã que podes fazer. Ninguém que aprenda pela experiência que uma escolha traz, traz paz e alegria, enquanto a outra traz caos e desastre. Necessita persuasão adicional. O aprendizado através de recompensas é mais eficiente do que o aprendizado através da dor. Mas o ego ainda nos faz acreditar que a maior recompensa é pela dor e pelo sacrifício. Mas tudo bem, nós ainda temos 20 lições para terminar de desfazer essa crença equivocada. Então, o aprendizado através de recompensas é mais eficiente do que o aprendizado através da dor, porque a dor é uma ilusão do ego e nunca pode induzir a algo mais do que a um efeito temporário. As recompensas de Deus, todavia, são imediatamente reconhecidas como eternas. Como esse reconhecimento é feito por ti e não pelo ego, o próprio reconhecimento estabelece que tu e o teu ego não podem ser idênticos. Tu, o ser real, né? O ser com S maiúsculo. Então, como esse reconhecimento é feito por ti, por parte da tua mente certa, reconhece que as recompensas de Deus são eternas. Esse reconhecimento é feito pela nossa mente certa, não pelo ego, tá? Então, o próprio reconhecimento estabelece que tu e o teu ego não podem ser idênticos. Voltando na introdução de Jesus, é a experiência disso. Vamos voltar lá na última frase, para não ficar perdido, que o professor Ken falou bastante. Mas te é pedido agora que pratiques com o intuito de alcançar a sensação de paz que esse comprometimento unificado te proporcionará, ainda que de modo intermitente. É a experiência disso que garante que dedicarás toda a tua vontade a seguir o caminho, que o curso propõe. Jesus não está dizendo que deveríamos escolhê-lo o tempo todo, mas está dizendo, por favor, dê-me uma chance e você verá que eu sou um professor muito melhor, mais sábio, mais gentil e mais amoroso do que você jamais foi. Você agora, o ego, né? Lembre-se da linha frequentemente citada. Demite-te. É do 12, do capítulo... uma frase do capítulo 12 e uma do 28. E o professor Ken faz esse mix, até isso, na mesma frase, parece, porque depois ele terminou uma com 3 pontinhos e já colocou a outra. Mas olha só, demite-se agora mesmo do cargo de professor de ti mesmo, pois foste mal ensinado. Não sei, acho que tem algum erro, de repente, de digitação aqui, porque ele citou como fosse uma frase do capítulo 12 e outra do 28, mas para mim é o mesmo segmento, enfim. Agora, as nossas lições são orientadas especificamente para ampliar horizontes e abordar de forma direta os bloqueios especiais que mantêm a tua visão estreita e por demais limitada para deixar-te ver o valor da nossa meta. Uau! Vamos abordar os bloqueios. Quem não quer abordar os bloqueios, meu Deus? Jesus reafirma suas palavras na introdução ao texto. O propósito de Um Curso em Milagres não é nos ensinar sobre o amor,
mas nos ajudar a remover os bloqueios à consciência da sua presença. Ele nos diz, portanto, que o seu curso não é um curso em amor, mas em desfazer o especialismo que fica no caminho da lembrança do amor. Conforme esses bloqueios são desfeitos através do perdão, o amor dentro de nossas mentes é capaz de se estender, abraçando mais e mais a filiação que ele tentou excluir. O processo é de generalização ou transferência de treinamento. E o leitor pode se lembrar dessa passagem da introdução ao livro de exercícios, que é a meta pedagógica do curso. Assim, as únicas regras gerais a serem observadas do início ao fim são: primeiro, que os exercícios sejam praticados com grande especificidade, conforme será indicado. Isso te ajudará a generalizar as ideias envolvidas a cada situação em que te achares, e a todos e a tudo nela. Segundo, certifica-te de não decidir por conta própria que há algumas pessoas, situações ou coisas às quais as ideias são inaplicáveis. Isso interferirá com a transferência do treinamento. A própria natureza da percepção verdadeira é que ela não tem limites. É o oposto do modo como vês agora. O objetivo geral dos exercícios é aumentar a tua capacidade de estender as ideias que estarás praticando para incluir tudo. Bem, nessas alturas a gente já sabe que a gente querer curar algo específico, por exemplo, eu quero curar esse meu padrão que eu sempre acabo escolhendo relacionamentos que me destroem, que me fazem mal, né? Ou eu quero curar a minha incapacidade quero desbloquear minha capacidade de falar em público, eu quero desbloquear a dificuldade que eu tenho com relacionamentos, com dinheiro, enfim. Enquanto a gente colocar especificidade, no início sim, no início é um preparo, é um processo, é um passo a passo, no início a gente precisa, mas nessas alturas a gente já se deu conta que e mesmo Jesus ensinando, que tudo é o mesmo, a gente só tem um problema e uma solução. Então, muitas vezes a gente não está nem consciente que a gente tem bloqueios com determinada coisa lá. Outra coisa, totalmente diferente. E a gente está pedindo para desbloquear uma que a gente tem consciência. A gente está dando realidade para aquilo, sendo que a gente só precisaria curar uma coisa só, um problema só, que desencadearia a cura de todas as ilusões. Porque todas as formas diferentes de ilusão são a mesma. Nessas alturas a gente já sabe. Então, isso de ficar pedindo por especificidades é coisa bem de iniciante mesmo, de quando a gente ainda tá comendo pelas beiradas, né? Achando que vai resolver uma coisa específica e a nossa vida vai mudar. O sonho aqui vai virar, o mundo vai virar um lugar maravilhoso e feliz, e eu vou ser feliz se eu conquistar aquela coisa específica. Na verdade, não. Na verdade, todo o sofrimento que a gente passa aqui, independente da forma, é a mesma coisa. O nosso sonho ilusório de que a gente tá aqui, que a gente é um corpo. Não é verdade? Seguimos o baile, então. Jesus nos pede, procuramos agora erguer esses bloqueios, ainda que por breves momentos. Então, não vamos erguer esses bloqueios totalmente, numa vez só, né? Jesus está dizendo, porque ainda estamos muito amedrontados de perdermos nossa identidade.
Mas Ele quer que experimentemos como o sentimento é bom quando liberamos nosso especialismo e o investimento em estarmos certos. Porque quando a gente tá no especialismo e a gente tá investindo toda a nossa energia em estar certo em qualquer coisa, a gente não tá em paz, né? Essas duas passagens familiares são lembretes úteis da sua orientação gentil e não ameaçadora. Essa primeira aqui do capítulo 16. Não tenhas medo de ser abruptamente erguido e jogado na realidade. Essa passagem a gente já viu bastante, né? O tempo é benigno e se o usares a favor da realidade, ele manterá contigo um ritmo gentil na sua transição. Essa transição pode ser benigna e gentil se a gente permitir. Então tem muita gente que fala de, como é que é? Catarses horríveis, que passam por coisas horríveis por causa da resistência do ego, né? Mas a gente não precisa ter pressa nesse processo também. Claro, a gente deve andar firme, com sinceridade, praticar os exercícios conforme Jesus orienta, mas a gente não vai ser jogado abruptamente na realidade, sair desse sonho de ilusão, sofrimento, dor e morte para ir direto para o colo de Deus, como ele falou ontem, né, na introdução. Então a gente não precisa ter esse medo. E aí, o professor Ken trouxe também pra gente aqui essa passagem do capítulo 27. Nada mais amedrontador do que um sonho vão aterrorizou o Filho de Deus e o fez pensar que ele perdeu a sua inocência, negou o seu pai e fez uma guerra contra si mesmo. Isso é um sonho, a gente não fez isso. Tão amedrontador é o sonho, tão aparentemente real, que ele não poderia despertar para a realidade sem o suor do terror e um grito de medo mortal, a não ser que um sonho mais gentil precedesse o seu despertar e permitisse que a sua mente mais calma desse boas-vindas à voz que chama com amor para que ele desperte ao invés de temê-la. Um sonho mais gentil, no qual o seu sofrimento foi curado e seu irmão veio a ser seu amigo. A vontade de Deus é que ele desperte gentilmente e com alegria, e deu-lhe o meio para despertar sem medo, que é o Espírito Santo, né? Note a ênfase em gentil nesse processo de despertar. Note a ênfase em gentil, né? Nesse processo de despertar. Essa quarta característica dos professores avançados de Deus expressa a benignidade amorosa do nosso professor e um exemplo de como ele quer que sejamos uns com os outros. As palavras, voltando para a introdução aqui de Jesus. As palavras, por si só, não podem transmitir a sensação de liberação que o fato de erguê-los te trará. Mas a experiência de liberdade e de paz que vem quando desistes do rigoroso controle daquilo que vês, fala por si mesmo. Essas palavras não significam nada se você não as colocar em prática. Não é suficiente passar por todo o livro de exercícios, repetindo as lições e palavras. Você precisa aplicar o ensinamento diário sempre que for tentado a esquecer. Mais uma vez, quando você aplicar essas palavras à sua vida diária e com a ajuda de Jesus, liberar seu investimento no especialismo, vai se sentir melhor. Jesus expressou esse mesmo pensamento a nós logo no início do texto, no contexto de liberarmos o julgamento. Trazer frequentemente à mente o seguinte, como fizemos nesse livro:
vai apressar a experiência de liberdade e paz. É do capítulo 3. Tu não tens ideia da tremenda liberação e paz profunda que vem de te encontrares contigo mesmo e com teus irmãos totalmente sem julgamento. Dizer que estou feliz em estar errado é o mesmo que dizer que estou feliz em desistir do controle da minha vida, incluindo a tentativa de controlar os outros. Isso inclui tentar controlar Jesus por dizer a ele o que eu preciso, como ele explicou a Ellen quando ela pediu a ele ajuda específica. Ele respondeu que ela estava tentando tornar o que não é manejável em algo manejável e transformar a experiência do seu amor não específico em algo específico que ela poderia então manejar sem medo. Quando experimentamos a paz que vem de liberarmos o ego, fica muito mais difícil nos agarrarmos a julgamentos e a necessidade de controlar o futuro. Voltando na introdução, a tua motivação se intensificará de tal forma que as palavras passarão a ter pouca importância. Jesus quer que nós queiramos aprender um curso em milagres. Nem que seja daquele jeito. Eu não quero, mas eu quero querer. Qualquer professor sabe que alunos nunca vão aprender a menos que estejam motivados a fazê-lo. Assim, Jesus nos diz que nos sentiremos melhor se praticarmos suas lições. A lição 181, que se segue, reafirma particularmente esse tema da motivação. O problema é que nós não estamos convencidos de que seguir Jesus vai nos tornar felizes. Não estamos convencidos. É por isso que primeiro Jesus precisa nos convencer que a gente não é feliz sem Ele. E aí, se a gente já sabe que não é feliz sem Ele, o que custa tentar, ficar com Ele? Na verdade, nós pensamos exatamente o oposto. O especialismo do nosso ego vai funcionar para nós. E estamos tão convencidos disso que para mudarmos para Jesus como nosso professor, precisaremos ser convencidos. Estamos relutantes em admitir que fizemos uma confusão com nossas vidas e queremos desesperadamente acreditar que fizemos um grande trabalho. Se tivéssemos feito um grande trabalho, no entanto, nossa consciência seria a do céu, não a do mundo. Jesus volta aqui dizendo: terás certeza do que queres e do que não tem valor. Uau, vamos voltar lá. A tua motivação se intensificará de tal forma que as palavras passarão a ter pouca importância. Terás certeza do que queres e do que não tem valor. No início do parágrafo, Jesus falou do valor da sua mente em contraste com a falta de valor da nossa. Então, no início, ele falou do valor da mente dele em contraste com a falta de valor da nossa, que é o ego, Ele faz essa distinção através de todo o livro de exercícios. Especificamente lá na lição 133, eu não vou dar valor ao que não tem valor. De fato, o impulso de um curso em milagres é ensinar a falta de valor do sistema de pensamento do ego e o valor do dele. Do sistema de pensamento que um curso em milagres ensina, o que é evidente pela paz que ele traz. Esse tema importante também é discutido no Manual para Professores, onde Jesus descreve os 3 primeiros estágios no desenvolvimento da confiança em termos de aprendermos a falta de valor da natureza do mundo e o valor inerente a aprendermos as lições de perdão.
Aqui estão seus comentários sobre o segundo estágio, um período de seleção. É do manual de professores também. Esse estágio é sempre um tanto difícil, porque tendo aprendido que as mudanças na sua vida são sempre úteis, ele agora terá que decidir todas as coisas considerando se elas são mais ou menos úteis. Ele vai descobrir que muitas, se não a maior parte das coisas que antes valorizava, apenas dificultarão a sua capacidade de transferir o que aprendeu para novas situações na medida em que surgem. Tendo valorizado o que realmente não tem valor, ele não vai generalizar a lição por medo de perda e sacrifício. Olha o que a gente estava falando antes aqui. A gente não vai generalizar a lição por medo de perda e sacrifício. Então, a gente continua insistindo na especificidade, sendo que se a gente generalizar, vai resolver tudo, porque tudo é o mesmo. É preciso um grande aprendizado para compreender que todas as coisas, olha só, é preciso um grande aprendizado para compreender que todas as coisas, eventos, encontros e circunstâncias são úteis. Só na medida em que são úteis é que qualquer grau de realidade lhes deve ser atribuído nesse mundo de ilusões. A palavra valor não se aplica a nada além disso. É isso. Então, todos os eventos, todas as coisas, todos os encontros e circunstâncias são úteis, mas se a gente entregar para o Espírito Santo, para que seja a nossa sala de aula, porque a gente vai estar consciente do nosso treino. E assim, iniciamos a nossa jornada para além das palavras. Por isso que ele disse na introdução, né? A gente está entrando numa nova fase de aprendizado, concentrando-nos em primeiro lugar naquilo que ainda impede o teu progresso. O que ainda está impedindo o nosso progresso? Jesus volta ao foco primário de um curso em milagres. Desfazer o ego, o processo que nos leva de volta para casa. É como se nós fôssemos um balão pesado e preso à terra, tendo como nosso propósito fazer o balão subir. Assim, precisamos remover, através do perdão, o peso do especialismo que nos enraiza no solo e impede nosso progresso na jornada. A experiência do que existe além da defensividade permanece fora de alcance enquanto for negada. Então, enquanto você temer o amor e negar sua presença, como poderia alcançá-lo? Enquanto você se defender contra o amor, como poderia ter a possibilidade de voltar a ele? Enquanto você tiver medo de Jesus, como poderia ter a possibilidade de segurar sua mão e despertar do sonho do ego? Portanto, ele nos pede para estarmos cientes desses impedimentos para que ele possa nos ajudar a vencê-los. Então, vamos lá. A experiência do que existe além da defensividade permanece fora de alcance enquanto for negada. Ela pode estar presente, mas não podes aceitar a sua presença. Por isso, agora, tentamos ultrapassar todas as defesas durante alguns momentos a cada dia. Nada mais do que isso é pedido, pois nada mais é necessário. Isso será suficiente para garantir que o restante virá. O amor de Deus já está presente em sua mente, mas você ainda o teme. Por isso que a gente fugiu da mente. Assim, você não pula direto dos seus pesadelos nos braços de Deus,
mas prossegue passo a passo, lenta e gentilmente, conforme aprende a perdoar. Quando não estiver disposto a liberar uma mágoa, não é porque você é atraído por ela, mas você teme o lugar aonde a liberação dela vai levá-lo ao amor de Deus. Seu ego entende que se você continuar a perdoar e a liberar o passado, vai desaparecer no coração de Deus, vai perder o especialismo, a individualidade, né? O ser especial que o seu corpo é e o seu corpo físico e psicológico é esse medo do ego que faz a gente desistir e ter medo do amor de Deus. É desaparecer no coração de Deus. Temer isso o impede de dar esses pequenos passos de perdão. Olha só, gente, se não é Jesus mostrando para nós a escuridão do nosso ego, do nosso inconsciente, de que todas as vezes que a gente tem dificuldade de perdoar alguém ou uma situação, não é justificado pelo que a pessoa fez, deixou de fazer ou pelo fato acontecido, não tem nada a ver com isso. É porque quanto mais a gente perdoar, mais perto de Deus a gente tá. E o ego faz com que a gente tenha medo do amor de Deus. É muito profundo. No entanto, conforme você o faz, conforme for perdoando, vai se sentir tão melhor que vai ser impelido adiante em sua jornada. No entanto, você prossegue com paciência, respeitando o seu medo e confiando naquele que caminha com você, Espírito Santo. Pois você sabe que o resultado é certo, como diz aqui no manual de professores. Aqueles que estão certos do resultado podem se dar ao luxo de esperar, e esperar sem ansiedade. Que frase mais maravilhosa, meu Deus, Jesus. Vou até repetir. Aqueles que estão certos do resultado podem se dar ao luxo de esperar, e esperar sem ansiedade. A paciência é natural para o professor de Deus. Tudo o que ele vê é o resultado certo. Por algum tempo, talvez, ainda desconhecido por ele, mas não posto em dúvida. E agora, então, meus queridos, o professor Ken termina essa introdução aqui dizendo pra gente: nós estamos prontos para prosseguir para as próximas 20 lições, a última série antes da parte 2, onde a gente vai ser introduzido finalmente à percepção verdadeira. Tá bom, meus queridos? Finalizamos então essa introdução às próximas 20 lições. E amanhã a gente começa a lição 181, tá bem? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, lembrem de Jesus mais vezes que vocês puderem no dia, principalmente nas vezes que vocês estão conscientes da sala de aula que está se apresentando, seja com pessoas, situações, circunstâncias, enfim, com emoções, sentimentos, caos. Lembrem-se de Jesus, peçam sua ajuda. O final é certo, a gente nunca saiu de casa. Grande beijo, grande abraço, bom feriado, feliz Dia das Crianças para nós todos. E a gente se vê amanhã. Tchau.